Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. Hoje estaremos começando uma série sobre os livros apócrifos. Porém, antes de citar quais são esses livros considerados apócrifos, é importante que você conheça a definição de apócrifos e que você saiba o porquê tais livros são considerados como apócrifos. A palavra apócrifo é um termo que deriva do grego apokryphoi, que significa oculto, secreto, escondido. Portanto, os livros apócrifos, também conhecidos como pseudo-canônicos, eles são livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, nos quais as comunidades não reconhecem a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo por serem escritos sem inspiração divina. Portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. O termo apócrifo foi criado por Jerônimo no V século para designar basicamente antigos documentos judaicos. Mas, afinal de contas, você sabe quais são os livros que são considerados apócrifos? Por que eles não são aceitos pela maioria das igrejas cristãs? Por acaso eles estão em harmonia com os demais livros da Bíblia? Ou eles se contradizem divergindo dos demais? De acordo com uma matéria da revista Super Interessante, os livros apócrifos são livros que descrevem a vida de Jesus, mas que a maioria das igrejas cristãs consideram ilegítimos. Por isso, eles não entram no cânon bíblico. Para quem não sabe, cânon bíblico ou cânone das escrituras é a lista de textos ou livros religiosos que uma determinada comunidade aceita como inspirados por Deus, ok? Além dos evangelhos, porém, há outros tipos de apócrifos que descrevem a origem e o fim do mundo, como fazem o Gênesis e o Apocalipse bíblicos. De acordo com Jonas Lopes, doutor em Teologia e Ciências da Religião, o cânon bíblico foi estabelecido para unificar a fé cristã e delimitar o que era dito a respeito de Deus e Jesus Cristo, e também para reforçar os seus dogmas. Segundo a Igreja Católica, esses textos apócrifos não têm a autoria dos apóstolos, ou têm conteúdo divergente dos demais textos bíblicos, por isso não são considerados textos sagrados. Mesmo entre os cristãos, não há consenso entre os textos sagrados, pois a Bíblia Católica possui 7 livros a mais que as Bíblias evangélicas. São os livros de Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Eu irei detalhar esses livros em um outro programa. Existem outros livros apócrifos e o Apocalipse de Pedro, que não são aceitos por nenhuma religião cristã. Dentre eles destacam-se o Evangelho de Enoque, que só é considerado sagrado pela Igreja Judaica de Beta, Israel, pela Igreja Ortodoxa da Etiópia e pela Igreja Ortodoxa da Eritreia. O autor seria Enoque, bisavô de Noé. Ele conta a história de anjos caídos que fecundam mulheres humanas e geram uma raça de gigantes devoradores de homens. Esses gigantes que seriam a causa de todo o mal na Terra. Porém, eles não são mencionados em nenhum outro livro da Bíblia como devoradores de homens. O outro apócrifo é o Evangelho de Felipe. Esse livro ele apresenta Maria Madalena como possível companheira de Jesus. É nesse texto que se baseiam os que acreditam na existência de uma linhagem dos descendentes de Jesus Cristo aqui na Terra. Esse livro serviu de inspiração para Dan Brown, estão lembrados que fez aquele filme O Código da Vinci? O próximo apócrifo é o Evangelho de Judas Iscariotes, que diverge dos demais evangelhos canônicos, dizendo que Judas foi o servo mais fiel e próximo que Jesus teve. Segundo esse livro, Jesus ordenou a Judas, seu discípulo favorito, que o traísse e que ele deveria guardar segredo dos demais apóstolos. Outro apócrifo é o Evangelho da Infância segundo Tiago.
Esse livro refere-se à vida dos pais e avós de Jesus e Maria, mas diverge intensamente dos demais textos bíblicos. Segundo esse livro, os pais de Maria eram infelizes por não terem filhos. Então, um homem chamado Joaquim, que provavelmente seria o pai de Maria, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, até que teve uma intervenção divina. Então nasceu Maria, a mãe de Jesus. Segundo esse livro, alguns anos depois, Maria teria sido rejeitada pelo seu noivo José, que só aceitou levá-la para casa após ter sido ameaçado de castigo. Outro apócrifo é o livro de Jubileus, que num de seus relatos mais polêmicos diz que Caim, filho de Adão e Eva, se casou com a sua irmã chamada Avã. Porém, isso não se encontra em nenhum outro evangelho canônico. Outro apócrifo é o Apocalipse de Pedro. Esse livro descreve como seriam as punições no inferno e os prazeres no céu. Segundo esse livro, as mulheres adúlteras seriam penduradas pelos cabelos, enquanto que outros pecadores seriam lançados no lago de sangue e restos mortais. Os blasfemos, como punição, seriam pendurados pela língua, e que os homossexuais ficariam subindo e descendo morros sem parar. Ok? Esse foi só um resumo geral. Nos próximos programas falaremos detalhadamente a respeito de cada um desses livros apócrifos. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele seu like e os seus comentários. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.